É incrível, mas é verdade. Thomas Edison, um dos maiores gênios que a humanidade conheceu, não terminou a escola primária. O garoto é confuso da cabeça, não consegue aprender, queixava-se o reverendo Engel sobre aquele menino agitado e perguntador que se recusava a fazer as lições. De fato, Thomas não era um aluno comum. No fim de mais um dia de aula na única escola da cidadezinha de Port Huron, no estado americano de Michigan, o pequeno Thomas foi chamado pelo diretor, que lhe entregou uma carta com a missão de que ele levasse até sua mãe, para que ela lesse. E ele entregou a carta à sua mãe, Nancy Elliott Edison, que era ex-professora, e ela lhe contou que na carta o diretor dizia: "Seu filho é um gênio. Essa escola é minúscula para ele e não possui professores bons o suficiente. Por favor, eduque-o você mesma." E assim se sucedeu. Thomas não voltou mais à escola naquele ano e completou a educação primária com a sua mãe, que dedicou-se a dar um preparo muito superior do que a maioria das crianças tinham naquela idade. E Thomas teve uma infância marcada por muito conhecimento posto em prática. O menino devorava todos os livros da mãe sobre ciências, a sua matéria preferida. Com 11 anos, instalou um laboratório no porão de casa e dali começou seus primeiros experimentos. E foram muitos! Do porão da casa da mãe, mesmo sem frequentar a escola regular, estava surgindo um dos maiores inventores da humanidade. Uma das primeiras criações responsáveis por levar Thomas Edison à fama foi o fonógrafo, o primeiro aparelho capaz de gravar e reproduzir sons. O avô do tocador de discos, Walkman, Discman, MP3 e por aí adiante. Mas foi a descoberta da lâmpada incandescente, em 1879, que o levou ao patamar de gênio. Depois de meses de testes, sem desistir com os inúmeros experimentos que não deram certo, ele descobriu um material capaz de encandecer sem queimar, que mantinha a lâmpada acesa. Thomas utilizou um filamento fino de carvão a alto vácuo, e assim nasceu a chamada Era da Eletricidade, substituindo o uso de velas, lampiões a gás e tochas de madeira. Mas não pense que isso foi fácil. Foram mais de 10.000 tentativas até chegarem ao resultado de sucesso. E foi a partir daí que Thomas inspirou diversas pessoas a persistirem em seus objetivos. Ele dizia: "Eu não falhei 10.000 vezes, apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam." E não parou por aí. O empresário e inventor registrou mais de 2.000 patentes, o que lhe rendia muito dinheiro. Thomas Edison também era um bom negociador e costumava comprar os direitos de outros inventores, fazendo disso um negócio. Depois do sucesso da lâmpada, ele ainda criou o cinetógrafo, a primeira câmera cinematográfica do mundo. Outras invenções elétricas, como a estrada de ferro eletromagnética, a bateria elétrica para carros, que foi usado até os anos 70, a caneta elétrica de stencil, que é a mãe da máquina de tatuagem, e itens não elétricos, como por exemplo as embalagens a vácuo, que é o mesmo princípio usado até hoje nos potes herméticos de plástico. Uma incrível jornada para quem largou a escola primária, não? Anos após a morte de sua mãe, Thomas estava em sua antiga casa mexendo em alguns pertences deixados por ela e encontrou a carta escrita pelo diretor da escola há décadas atrás. Muitas lembranças vieram à sua cabeça e ele resolveu ler o que estava escrito. A carta trazia a seguinte mensagem: "Seu filho é deficiente mental. Não podemos mais deixá-lo frequentar a nossa escola. Ele está expulso." Emocionado pela atitude de sua mãe, de protegê-lo com amor e confiar em seu talento, o inventor escreveu em seu diário: "Thomas Edison era uma criança com deficiência mental, cuja mãe o transformou no maior gênio do século." E ele realmente era um gênio mundialmente conhecido e milionário. Thomas Edison morreu aos 84 anos em sua casa em West Orange, Nova Jersey, vítima de complicações por diabetes, mas é lembrado até hoje por sua inteligência, sagacidade e por sua inabalável persistência, princípios herdados também de sua mãe, que o ensinou desde cedo a nunca desistir de si mesmo e acreditar em seus sonhos.